Existe uma regra financeira extremamente simples, que poucas pessoas conhecem, mas que pode mudar completamente a forma como alguém enxerga investimentos. Ela não exige cálculos complexos, não depende de planilhas avançadas e pode ser usada por praticamente qualquer pessoa. Essa regra é chamada de regra dos 72. Apesar de parecer algo pequeno, ela possui um impacto enorme porque ajuda a responder uma pergunta que quase todo investidor já fez em algum momento. Quanto tempo meu dinheiro levará para dobrar? Muitas pessoas investem sem realmente entender o efeito do tempo sobre o patrimônio. Observam apenas o valor aplicado, esquecendo que o crescimento financeiro depende diretamente da combinação entre juros e paciência. A regra dos 72 existe justamente para tornar isso mais fácil de visualizar. A lógica por trás dessa regra é simples. Basta dividir o número 72 pela taxa de juros anual de um investimento. O resultado mostra, aproximadamente, quantos anos serão necessários para dobrar o valor investido. Por exemplo, se um investimento rende 8% ao ano, o cálculo fica assim. Isso significa que, mantendo essa rentabilidade média, o dinheiro levaria cerca de 9 anos para dobrar. Essa simplicidade chama atenção, porque transforma algo que parece complicado em uma resposta rápida. Em vez de imaginar crescimento financeiro como algo abstrato, a pessoa passa a visualizar tempo e resultado de forma concreta. E é exatamente isso que torna essa regra tão poderosa. Muitas pessoas acreditam que investir só vale a pena quando existe muito dinheiro disponível. Pensam que quem começa com pouco nunca alcançará grandes resultados. Mas a regra dos 72 mostra algo diferente. Ela prova que tempo pode ser mais importante que valor inicial. Pequenas quantias investidas por longos períodos conseguem gerar resultados surpreendentes. Isso acontece porque os juros compostos trabalham silenciosamente. Eles fazem o dinheiro crescer de maneira acumulativa. Não é apenas o valor inicial que rende. Os rendimentos também começam a render. Esse efeito cria aceleração ao longo dos anos. No começo, quase não parece acontecer nada. Depois, o crescimento começa a ganhar força. Imagine alguém que investe R$10.000 em um investimento, que rende 12% ao ano. Aplicando a regra dos 72, o cálculo seria: isso mostra que o dinheiro poderia dobrar em aproximadamente 6 anos. Após esse período, os 10.000 poderiam se transformar em 20.000. Depois de mais 6 anos, 20.000 poderiam se transformar em 40.000. E após mais 6 anos, 40.000 poderiam virar 80.000. Essa progressão chama atenção porque mostra como o tempo cria efeito exponencial. O crescimento não acontece em linha reta. Ele acelera conforme o patrimônio aumenta. A maioria das pessoas vive focada apenas em curto prazo. Quer resultados rápidos, crescimento imediato e mudanças instantâneas. Mas investimentos funcionam de maneira diferente. Eles recompensam paciência. O problema é que o ser humano costuma subestimar o poder do tempo. Muitos desistem cedo porque não enxergam resultados imediatos. Observam pequenos rendimentos e acreditam que não vale a pena continuar. O que não percebem é que os maiores ganhos costumam aparecer justamente depois de muitos anos de consistência. A regra dos 72 ajuda a visualizar isso. Ela mostra que não é apenas sobre quanto alguém investe, mas por quanto tempo esse dinheiro permanece crescendo. Existe também outro aprendizado importante escondido nessa regra. Pequenas diferenças na taxa de juros geram mudanças gigantescas no longo prazo. Um investimento que rende 6% ao ano dobra em aproximadamente 12 anos. Já um investimento que rende 12% dobra em cerca de 6 anos. Isso significa que dobrar a rentabilidade reduz pela metade o tempo necessário. Muitas pessoas ignoram esse detalhe. Não percebem como pequenas variações podem décadas de crescimento financeiro. Esse entendimento faz investidores começarem a pensar de maneira mais estratégica. A regra dos 72 também ajuda a entender por que começar cedo faz tanta diferença. Imagine duas pessoas. Uma começa a investir aos 20 anos. Outra decide começar aos 35. Mesmo investindo valores parecidos, quem começou antes possui uma vantagem enorme, porque o
tempo permite mais ciclos de duplicação. O dinheiro pode dobrar várias vezes. E cada dobra gera uma diferença cada vez maior. É como uma bola de neve rolando montanha abaixo. No início, parece pequena. Depois se torna impossível ignorar. Muitas pessoas acreditam que precisam esperar ganhar mais dinheiro antes de começar. Pensam que só vale investir quando tiverem sobra financeira maior. Mas esse pensamento atrasa algo extremamente importante: o tempo. O dinheiro investido cedo recebe mais anos de crescimento. Isso significa mais oportunidades de dobrar. A regra dos 72 deixa isso claro, porque mostra como anos fazem enorme diferença. Quem espera demais perde ciclos valiosos de crescimento. Existe também um fator psicológico poderoso nessa regra. Ela transforma números abstratos em algo fácil de imaginar. Quando alguém percebe que o dinheiro pode dobrar em determinado período, a motivação aumenta. O investimento deixa de parecer algo distante e passa a ter um objetivo mais claro. O cérebro entende melhor quando existe uma expectativa concreta. Saber que determinado patrimônio pode dobrar em alguns anos cria a sensação de progresso. Outro detalhe interessante é que a regra dos 72 não serve apenas para investimentos. Ela também pode ser usada para entender o impacto da inflação. Se a inflação média for alta, o custo de vida também pode dobrar ao longo do tempo. Isso significa que o dinheiro parado perde força. Enquanto investimentos tentam multiplicar patrimônio, a inflação tenta diminuir poder de compra. Quem entende essa dinâmica percebe por que investir se torna tão importante. Não se trata apenas de ganhar mais, trata-se também de proteger valor. A regra dos 72 não é uma fórmula perfeita. Ela funciona como aproximação, mas mesmo sendo simples, oferece clareza. Ajuda pessoas a entenderem o que normalmente parece complicado, e talvez esse seja seu maior valor. Mostrar que o crescimento financeiro não depende apenas de sorte ou grandes salários. Depende principalmente de tempo, constância e juros compostos. No final, a regra dos 72 ensina algo que poucos compreendem cedo. O dinheiro cresce devagar no início, mas acelera com o tempo. Quem aprende isso para de buscar atalhos e começa a valorizar paciência, porque riqueza raramente nasce de um único grande movimento. Ela costuma surgir de pequenas decisões repetidas durante muitos anos. E quando alguém entende quanto tempo o dinheiro precisa para dobrar, começa a enxergar o futuro financeiro de maneira completamente diferente.